Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, né? Mais uma vez. Então, nós vamos agora falar sobre a confecção do referencial teórico do trabalho de vocês, tá? O que que é o referencial teórico do trabalho, né? Se nós pensarmos num tema qualquer, a ideia é de que sempre existe alguém que escreveu sobre aquilo que você está pesquisando. Então, o que que você vai fazer? Você vai estabelecer o que a gente chama de marco teórico, tá? Theoric landmark, tá? Ou seja, você vai, estabelecer um marco teórico. O que que seria esse marco teórico, tá? Qual é o estado da arte? O que que é o estado da arte? Como é que está esse tema no âmbito das pesquisas? Ou seja, como é que ele está sendo pesquisado? Até, até onde se chegou, quais são os conceitos que compõem esse assunto, tá? Então, isso é um marco teórico, isso é o que a gente chama de referencial teórico. Então, referencial teórico nada mais é do que um texto, né? Do que uma redação explicando, tá? Explicando de forma didática o que compõe, como é, onde está, quais são as definições do seu tema, daquilo que você está pesquisando. É isso, tá? E isso vai servir de subsídio para que você possa gerar o seu capítulo de procedimentos metodológicos, ou seja, que avanço eu vou gerar, né, a partir dos resultados que eu encontrei, do que se está falando, né? Que avanços eu vou adicionar? Como é que eu vou adicionar esses avanços, tá? Então essa é a minha pesquisa. E aí por isso que depois eu tenho um capítulo de análise de resultados e discussão, ou seja, eu vou analisar os resultados e vou comparar a literatura com o que eu vi na minha pesquisa. Por mais que seja, por exemplo, uma pesquisa que utilize literatura. Mas se eu entrevistar alguém, se eu passar um questionário, se eu fizer uma análise estatística, esses resultados eles podem concordar, não concordar ou apresentarem algum processo evolutivo diferente daquilo que foi, por exemplo, discutido por outros autores. E aí é onde eu faço a discussão, onde essa é a minha contribuição, tá? Para a ciência, tá bom? Então, o referencial teórico nada mais é do que algo que você vai utilizar para nortear a sua pesquisa, tá? É um texto que você vai utilizar para informar o leitor sobre o que é o seu tema, do que ele é composto, quais são as definições, quais são as implicações, tá? Para informar o leitor e para servir para você de guia para nortear o seu trabalho. Ou seja, você vai gerar o questionário com base nisso, se você for utilizar questionário. Você vai gerar o roteiro de entrevista com base nisso, se você for utilizar um roteiro de entrevista. Você vai gerar, por exemplo, uma string de busca com base nisso, se você for fazer pesquisa bibliométrica. Enfim, para todo tipo de pesquisa, você vai usar isso daí como um norteador para você pesquisar, tá bom? Então, para isso que serve o referencial teórico. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui. E aí, mais uma vez, nós vamos utilizar agora o Zotero e o Word. Então, se eu tiver o Word instalado na minha máquina, no momento que instalar o Zotero, ele também adiciona um plugin do Zotero lá no Word, tá? E aí tem uma forma
para vocês citarem. Aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o processo aqui e depois como é que a gente vem construindo o referencial teórico, né? A ideia é assim, quando a gente lê os trabalhos, né? O que vai acontecer? A gente vai ter as resenhas, ou seja, a gente vai ter as coisas escritas lá. Então a gente vai ter o quê? Uma sequência lógica, né? Eu costumo escrever do tema mais geral para o tema específico. Explico para vocês. Por exemplo, eu estou falando de logística, né? O tema geral é logística. Mas a logística avança para a cadeia de suprimentos, para a logística integrada, tá? Então, por exemplo, gestão da cadeia de suprimentos é algo que está dentro da logística. Tem gente que vai colocar fora, mas nesse meu caso aqui, ele vai estar dentro da logística, das ferramentas, né? Porque gestão de cadeia de suprimentos é uma evolução da logística, tá bom? Gestão baseada em recursos, tá? Ela é uma área que está fora da logística, mas ela implica a gestão da cadeia de suprimentos. Então, ela é uma das ferramentas utilizadas na gestão da cadeia de suprimentos. Então, ela está embaixo. Então, eu teria que falar de logística, gestão da cadeia de suprimentos, ou talvez logística, evolução. A evolução é a gestão da cadeia de suprimentos, a gestão baseada em recursos, né? Eu defino o que que é gestão da cadeia de suprimentos. Não sei se vocês viram lá que eu coloquei mais ou menos uma definiçãozinha do que era, tá? E, por sua vez, né, o que eu posso utilizar, tá? Então, se dentro da gestão da cadeia de suprimentos aparece, por exemplo, desenvolvimento de novos produtos. Desenvolvimento de novos produtos, por si, é um tópico, por si só. Então, esse tópico está embaixo de gestão de cadeia de suprimentos. Então, ele, teoricamente, vem depois da gestão de cadeia de suprimentos. Então, eu vou descendo nos tópicos mais específicos, tá bom? Então é mais ou menos assim que a gente organiza o trabalho. Então a gente vem com o trabalho aberto e vem fechando até a gente chegar no tópico mais específico do trabalho. E aí a gente fechou o nosso referencial teórico, tá bom? Então, uma vez que eu gerei lá os meus, né, referências, o meu referencial teórico, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela de novo, tá? Então eu tenho aqui a gestão da cadeia de suprimentos, tá? Então aqui eu vou aproveitar o mesmo documento, tá, que eu usei para gerar ali a, o tópico para vocês, tá? Para gerar a, a pergunta problema, tá? As palavras-chave e a importância da logística para as empresas, tá? Então eu posso fazer isso de antemão ou não, tá? Como eu percebi que existe, eu vou fazer de antemão, eu vou fazer a priori. Então, por exemplo, eu vou falar de a importância da logística. Depois eu posso mudar, tá? Porque o título, ele explica o que você vai ler naquela parte. Então, por exemplo, se eu começar a escrever e eu perceber que, por exemplo, o meu texto não fala sobre a importância da logística, eu mudo e mudo para o assunto que ele fala, tá bom? Que ele tem que dizer para o leitor o que o leitor vai ler, tá? Eu vou falar sobre gestão da cadeia de suprimentos, tá? E vou falar sobre gestão baseada em recursos. Opa, uma coisa aqui bem interessante, tá? Então, esses são, teoricamente, os meus capítulos. Então, vou colocar aqui, olha, revisão da literatura.
que é isso, tá? Então, digamos que a revisão da literatura, normalmente, ela é o capítulo 2. Então, 2, esse aqui é o 2.1, 2.2, tá? E 2.3, ou seja, o subtópico, tá? Então, todos fazem parte da minha revisão da literatura. Então, normalmente eu não deixo aqui em branco, tá? Eu explico, tá? É, a revisão da literatura terá como função descrever, primeiramente, a importância da logística para, para as empresas brasileiras, tá? O que será apresentado no nosso próximo tópico, tá? Então, a partir daqui, tá? Eu vou começar. Eu já dei uma breve introdução do que é a logística, tá? Então, eu vou voltar lá no roteiro, tá? Então, eu tenho aqui as minhas resenhas, tá? O que que eu vou fazer, tá? Então, aqui, olha, eu vou copiar essa resenha toda para lá. E é aí que vem o pulo do gato, tá? Então, aqui eu vou falar um pouquinho da importância da logística, tá? Então, o que que eu vou fazer, olha? Para eu saber de onde esse texto vem, né? Porque é aquela coisa, vocês vai chegar um momento que vocês vão ler tanta coisa que vocês não vão saber se aquilo que vocês falaram é de vocês ou se é de outra pessoa. Se aquela ideia é sua ou se é de outra pessoa, né? Porque vocês vão começar a ler tanta coisa que as coisas, os assuntos vão começar a se misturar. Então, para evitar isso, o que você faz, né? E você já vem demarcando aqui, antes de ler qualquer coisa, você já vem demarcando. Então, venho aqui, olha, Zotero, added citation, tá? Ele não tem a ABNT, mas se vocês procurarem, por exemplo, colocarem no Google ABNT Zotero, ele vai aparecer e vocês instalam e a instalação é automática, tá? E eu vou colocar aqui, olha, a... o que eu quero é Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, ele já vai formatar o trabalho para a ABNT, tá? E aí, agora sim, ele vai abrir, tá? O menu para que eu possa fazer a citação, tá? Eu vou vir aqui em visão clássica, tá? Porque eu poderia pesquisar aqui, tá? Puxa, de quem é esse texto, tá? De quem é esse texto? Deixa eu dar uma olhada aqui no próprio Zotero. Eu vou clicar aqui do lado, tá? Ó, ele está parado aqui no RBV. É do Vitorino Filho e do Mori, tá? O que que eu faço? Eu venho aqui, tá? Em Vitorino Mori e escolho Vitorino Mori. O que que ele vai fazer? Imediatamente, ele criou um link aqui, olha, para o Vitorino Mori, tá? É, isso aqui, como eu interpretei, a gente chama de citação indireta. Isso é uma interpretação. Ou seja, eu usei a ideia do autor com as minhas palavras. Isso é citação indireta, o que a gente chama de parafrasear o autor, tá? Então, isso é citação indireta, tá bom? Se eu copiar direto aqui, olha, ele vai manter a formatação, tá? Porque ele já entende que é um texto do Zotero, tá bom?
ele já entende que é um texto do Zotero, tá? Então eu venho aqui e vou colocando aqui, tá? Ah, então venho colocando aqui. Aí eu vou pegar os demais. Lembra que eu fiz a cópia dos demais? Então vou voltar aqui, olha. Então, olha, eu tenho aqui as várias resenhas disponíveis aqui. Então eu vou vir jogando aqui, tá? Opa, cross-docking é gestão da cadeia de suprimentos. Então vem para cá. De quem que é esse texto? De quem que é esse texto? Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse texto é do Buigis et al. O que que eu faço? Venho aqui, add, Buigis et al, tá? E já deixo ele aqui, tá? Então ele automaticamente está referenciado como do Zotero, tá? Eu só estou transferindo o que estava lá nas resenhas para o meu arquivo, tá? Só estou transferindo, eu não fiz nada ainda. Por enquanto tá uma sopa de letras aqui, né? Nada fala com nada aqui, tá? Não é isso que eu quero, tá? Não é isso que eu quero. Aí venho aqui para o próximo, que é do Furlaneto. Vou copiar aqui a resenha que eu fiz do Furlaneto, tá? Do Furlaneto, logística. Opa, vamos lá. Logística. Então, eu venho aqui, eu sei que é do Furlaneto, também faço uma citação. Furlaneto. Venho aqui para o próximo. Kailash. Já vou pegando o nome porque eu sei que eu vou ter que. Ah, esse aqui fala de logística, olha que interessante. Eu vou colocar ele aqui, ó. Depois eu vejo se a ordem faz sentido, tá? Kailash. Kailash Goa, tá? Então, vou pro próximo. Logística reversa. Opa, também é logística. Então, vou fazer o quê? Ah, quem é esse texto? Esqueci de olhar. Cairania, tchau. Venho aqui também. Cairania, tchau. Tá? Vou para o próximo. Perceberam que é super. Opa, esse também fala de logística e esse já provavelmente ir na sequência. Tá. Então, este é do Hall, se eu não me engano. Eu venho aqui e faço a mesma coisa. Venho aqui em visão clássica, Hall, tá? Vivaldi e Mori, eu já coloquei. Então, eu vou pular para o próximo. Vivaldini e Mori. Agora, Vivaldini, Vitorino e Mori, na verdade. Vivaldini e Pires ainda não, tá? Então, eu vou vir aqui e vou colocar. Olha só, tudo bem, não estaria legal, mas lembrem-se que só foi uma simulação, tá?
Então, venho aqui, olha, Vivaldini Pires. Show de bola. Aí, o que que eu vou fazer aqui, gente? Olha só. Ah, presente artigo tem uma avaliação, gestão da cadeia de suprimentos, gestão estratégica. Isso aqui não vai, né? Então, esse aqui não vai. A visão baseada em recursos, que é isso aqui, olha, não está aqui para baixo. Olha só, está aqui para baixo. Então, vou tirar daqui. Aqui que me interessa falar sobre logística, né? Ah, ambiente de colaboração, isso aqui está mais com cara de cadeia de suprimentos. Então, eu venho para cá, ó. Tá mais para cá. Aqui, ó. Então, vem para cá. Vou, eu vou ordenando, tá? E vocês vão ter condições de fazer isso tranquilamente. Vocês vão perceber, quando vocês leem o artigo, vocês vão fazer isso tranquilamente, porque vocês vão saber o que que é mais geral, o que que é mais específico, o que vem primeiro, o que vem depois. Vocês já vão conseguir estabelecer uma ordem, tá? E também vocês vão ter mais facilidade de escrever, tá? Logística também. ah, taxas operacionais. Vou colocar isso aqui depois, ó. Porque para mim a ordem tá um pouco diferente. Ó, aí, ó, tá vendo? Ele tá falando de provedores logísticos. Aí, ó, tá vendo que isso aqui parece que vem antes, ó. Ele já dá a sequência aqui. Então, olha só. Então, vamos começar o texto, tá? Olha só que legal. Então, posso começar aqui, ó, com uma frase minha, já para fazer o link, né? A logística possui, né? Trata, né? Da movimentação de materiais e vem evoluindo ao longo das décadas para tratar de assuntos novos, tais como, por exemplo, a logística integrada, já se tornou um recurso estratégico para as organizações, tá? Isso aqui é minha ideia, tá? Aí eu vou usar a ideia do outro, né? Essa evolução se deve, basicamente, né, a um ambiente competitivo. Tá lá, ó, tá lá na ideia dele, tá? Ambiente competitivo, tá? O qual exige que as empresas balanceiem seiem a, a demanda, tá? A demanda e o fornecimento de seus produtos. É, por meio de parceria com seus fornecedores. Tá? Eu estou interpretando a ideia dele, tá? Tá? Utilizando para isso práticas como benchmark, de forma a continuarem competitivas em relação
aos seus concorrentes. Opa, olha que coisa legal. Concorrentes, tá? Então, quem falou isso aqui? O nosso amigo aqui, o Kailash Go, mas ele falou só isso? Não. O que ele falou também está ligado à gestão da cadeia de suprimentos. Opa! Então, eu vou colocar aqui também, ó. Olha que legal. Vou colocar aqui. Olha, cross-docking é logística. Ah, não, mas aí tudo bem. Aí ele tá com seus concorrentes. Também cabe ressaltar, né, que devido a as mudanças climáticas, olha que legal, né? As empresas também passaram a se preocupar com a logística verde, inclusive em sua cadeia de fornecedores, já que esse aspecto trata do chamado da chamada inbound logistics. Entretanto, esse aspecto é importante também para o caminho que o produto utiliza para chegar na casa do consumidor, ou a chamada outbound logistics, tá? Fazendo com que as empresas se preocupem cada vez mais com o uso de veículos sustentáveis e utilização de diversos modais de transporte, tá? Além da logística reversa. Pronto, quem falou isso aqui? O nosso amigo aqui, Malaio, olha só que legal, né? Essa prática também tem sido utilizada por empresas de pequeno e médio porte, com porte, né? Segundo o estudo, e aí é uma coisa que eu posso fazer também, eu posso citar diferentes. DeHaul, né? E aí eu vou mostrar para vocês como é que faz para vocês fazerem esse tipo de citação, tá? Uma citação direta, indireta ainda, tá? DeHaul, né? Ao pesquisar essa prática em Chennai, no sul, né? Sudeste, sudeste, isso, da Índia, tá? Ah, o que, onde
identificou o uso dessa prática. Aí, o que que eu faço? Eu venho aqui, marco ele aqui em cima, clico aqui em Add Edit, ele vai aparecer aqui, olha. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó, e marco omitir autor, tá? Omitir autor. Aí ele já fica aqui, ó. Tá? Olha só, concluímos aqui o nosso capítulo de importância da logística. E vamos lá, né? Aí eu vou falar que a gestão da cadeia de suprimentos é uma evolução da logística, né? E faz uso, tá? Integrado de alguns fatores identificados pelo estudo de Kailash, Saha e Goyal, tá? Os quais, né, são é, gestão de recursos humanos, é, gestão de recursos humanos, inbound logistics, logística operacional, outbound logistics, tá? Economias de escala, tá? Estratégias logísticas, é, gestão do desenvolvimento de novos produtos e aquisição de materiais, ah, entrega de produtos, ou seja, olha, tá até abarcando a logística, tá? É, processo operacional de produção, tá? Programação da produção e que mais? Gestão do serviço. Opa, olha só. Quanta coisa o Goiás e o Kailash aqui, o Sarra colocaram, né? Então, eu já coloco isso daqui para cá, né? Clico aqui em cima, dou um Add Edit de novo, tá? E dou um. E assim, gente, eu faria para tudo, tá? Faria para tudo, tá? E aí eu falaria que o cross-docking é um aspecto também importante, o fluxo do produto, né? Sempre é suave, né? Tipo, sem, sem grandes, né? Preocupações, né? Então, seria isso, né? Então, eu falaria sobre o uso de operadores logísticos, falaria sobre a tecnologia aplicada no Brasil, tadadã, 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 e aí eu viria falando até chegar na gestão de recursos humanos. Aí, digamos que eu acabei aqui o referencial teórico ou que eu acabei o artigo, tá? Então, eu venho aqui, olha, coloco aqui referências bibliográficas, tá?
referências bibliográficas, e eu venho aqui, olha, depois que eu citei todo mundo, que eu terminei o texto, que eu, né, eu venho aqui e simplesmente venho aqui, olha, adit opa, desculpa gente, errei aqui. Venho aqui simplesmente, ó, add edit bibliografia, tá? Isso eu posso fazer depois que eu fizer tudo. Ele já vem aqui, já coloca toda a bibliografia, tá? Aí eu posso vir aqui, só justificar, tá? E aí, colocar em negrito essa parte, numerar. Então, digamos que isso aqui seja a parte 3. Normalmente isso aqui é a parte 6, 5, dependendo do capítulo, tá? E aí eu posso formatar o artigo, né? Vir aqui, olha, parágrafo, trocar a letra, todas essas coisas, né? Que não vai afetar. E final, né? Eu normalmente eu costumo salvar um artigo, salvar, né? Salvar esse cara aqui, por exemplo. Eu vou salvar ele nesse PC, tá? Vou salvar em meus documentos mesmo. Então, por exemplo, vou colocar aqui artigo, é, logística, a importância da logística, tá? Eu salvo aqui, tá? Esse ainda mantém as características ali do roteiro, né? Aí quando eu for, por exemplo, entregar uma cópia ou salvar para uma revista, eu venho aqui, salvo uma cópia, e normalmente eu faço isso, tá? Eu coloco aqui um SZ, que seria a versão final, né? Eu coloco sem roteiro, tá? O que que eu faço? Eu venho aqui, eu dou um link citations, e aí ele remove as referências. Ou seja, meu texto já fica. Mas isso tem que ser feito na versão final, tá, gente? Olha, isso aqui vira um texto. Não fica mais um link, um arquivo, um arquivo linkado aqui, né? Esqueci como é que é o nome disso daqui, mas não fica mais linkado. Então eu tenho o meu trabalho aqui. Por que que isso aqui, essa parte aqui é importante? Porque isso aqui, essa parte toda aqui, eu vou ter uma parte que são as palavras-chave, elas já estão aí. A pergunta problema ela vai entrar na introdução e o objetivo ele vai entrar no resumo. E essas coisas são as últimas coisas que nós fazemos. Então nós deixamos aqui, tá? E aí depois a gente vem fazendo a introdução e vem fazendo as demais coisas, tá? Bom, gente, era isso, né, que eu gostaria de falar. Como é que vocês utilizam o Zotero aí para fazer a gestão das referências, né, do trabalho de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem, tá? Essa ferramenta. Qualquer dúvida, nós estamos aí, tá bom? Grande abraço para todos aí, fiquem com Deus. Tchau, tchau.